Boa noite a todos. Em nome do presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, senhor Arthur Barbosa de Souza Filho, cumprimento a todos os presentes e também aos que nos assistem através das redes sociais e também que está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Patriarca. Para darmos início ao evento Maio Laranja, convidamos para compor a mesa e tornar-se parte da solenidade. Convido o presidente da Câmara Municipal, senhor Arthur Barbosa de Souza Filho. Convido o senhor prefeito municipal, senhor Valdeci Pereira da Costa. Convidamos a palestrante do evento, promotora de justiça, doutora Maiara Santos de Souza. Convidamos a vereadora Fernanda Messias de Souza. Convidamos o senhor vereador José Martiniano de Moura. Convidamos o vereador Josimar Silva de Souza, Oba-Oba. Convidamos o vereador Luiz Fernando de Souza Oliveira. Convidamos a secretária de Assistência Social, Márcia Azambuja. Convidamos a secretária de Saúde, tendo sua representante a coordenadora da Atenção Primária, enfermeira, Cíntia Cristina de Oliveira Canuto dos Reis. Convidamos a secretária de Educação, neste momento representada por Núbia Soares Silva. Convidamos a secretária de Finanças, Maria de Fátima Silva Boni. Convidamos a coordenadora do Conselho Tutelar, Rosana Taumelli. Agradecer a presença de todos vocês. E agradecer à coordenadora do CREAS, Maria de Fátima Moura, coordenadora do CRAS, Neuzicler Ramos, coordenadora do Conviver, Sayonara da Lastra, coordenadora Criança Feliz, Joyce Longatti, diretora da Casa do Trabalhador, Cristina Passos, a todos os jovens aprendiz e empreendedor que estão presentes aqui. Também agradecer a presença do pastor Hudson, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Convido todos os presentes para ficarem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Gigante pela própria natureza,
Para o momento ecumênico, convido o senhor Elias Rodrigues. Boa noite, gente. Tá fraco. Boa noite, gente. Uma versão da Estrada da Vida para vocês. Muito bom estar aqui. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Esta longa estrada da vida, sem Jesus ninguém pode viver. Ele é a única esperança que um dia todos irão ver. Ele é a única esperança que um dia todos irão ver. Minhas vistas se escureceram para este mundo de ilusão. Quando eu aceitei meu Jesus, recebi paz e amor e perdão. Meu amigo, vem hoje mesmo a esse Jesus aceitar. Ele salva, Ele cura e para o céu Ele quer te levar. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Meu amigo, vem hoje mesmo a esse nosso Jesus aceitar. Ele salva, Ele cura e batiza, e é só Ele que pode salvar. Ele salva, Ele cura e batiza, e é só Ele que pode salvar. Minhas vistas se escureceram para este mundo de ilusão. Quando eu aceitei meu Jesus, recebi paz e amor e perdão. Obrigado. Queremos agradecer ainda a presença do ex-vereador Márcio Estevo e do empresário Fivela. Convido agora, em continuação ao momento ecumênico, a missionária da Assembleia de Deus, Ministério dos Santos, Monize Costa Ignácio de Oliveira, para fazer a apresentação musical. Boa noite. Boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Estamos no mês onde fala do combate, né, do abuso à criança e ao adolescente.
Às vezes nós se sentimos sozinhos. Eu também já fui jovem, tá? Também já fui adolescente. E é muito difícil entender a mente de um jovem e de um adolescente. Mas existe um que entende todos os nossos pensamentos. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e toda a banca que está aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Você saia daqui se lembrando que você tem um pai. Um pai que não olha a placa. Um pai que não olha a religião. Um pai que não olha a aparência. Ele só olha o teu coração. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: o que é que você precisa? Fala, porque eu sou teu pai. Eu estou disposto a dar para você o que você deseja. E se precisar, é só chamar. Religiosidade, eu quero intimidade.
fechar os seus olhos só por um momento e ouvir o que Deus diz para você nessa noite. E Ele diz assim: eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu paizinho, eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Sabe por quê? Não preciso de religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Quando precisar, em todo momento, chame por Ele, porque Ele sempre está disposto para te atender. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Convidamos o pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério dos Santos, Jonathan Ignácio de Oliveira, para a ministração e oração. Boa noite. Muito obrigado a todos que estão presentes. Boa noite mais uma vez para todos vocês. Agradeço a oportunidade que Deus nos deu de estarmos mais uma vez aqui, falando somente um trechinho da palavra, que é a minha história e a sua história, não importando a religião. E orando por isso tudo que está acontecendo com as nossas crianças e adolescentes no nosso país, que, pelos dados brasileiros, são 500 mil crianças e adolescentes que são abusadas por ano no nosso país. Em Gênesis 19 vai falar sobre a família de Ló. E Ló teve uma escolha errada, foi para um lugar errado. E chegando lá, ele acabou influenciando a sua geração. As duas filhas que perderam a mãe, em vez de voltar para a sua casa, para a sua religião, para a sua região, e decorrer, vai querer chegar lá e procurar pelos seus familiares e procurar uma nova esposa para o seu pai. Não, preferiu dormir com o seu próprio pai para ali não acabar com a sua geração. Isso daí foi um ensino que Sodoma e Gomorra deu a elas duas. Lá, depois em Abraão, depois em Samuel, vai mostrar uma criança que foi instruída de uma forma diferente. Uma forma de acordo com a lei e as regras. E fez diferença por onde ele passou. Estou falando de duas gerações diferentes, instruções diferentes e escolhas diferentes. E é o que eu quero trazer hoje para a sua noite ficar um pouco atenciosa. Qual é a escolha que você tem para o seu futuro e o futuro da geração que está por vir? Você vai colocar eles num ambiente onde a escolha do futuro deles é incerta? Ou você vai ser igual Samuel, que sua mãe colocou ele lá na casa, da onde o Deus dela era adorado, e ele foi ensinado e instruído, e um dos personagens bíblicos mais lindos, porque começou e terminou a sua vida e a sua carreira na terra, cumprindo o propósito que ele tinha. Então hoje eu quero chamar a sua atenção para orar juntamente comigo, pelas crianças, os adolescentes, que sofrem por hora no nosso país. Quero chamar a sua atenção que a nossa vida às vezes é um pouco difícil, mas ainda temos escolha para mudar o futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Estava hoje na reunião de pais da escola do meu filho. E o que eles mais falou e chamou a atenção de nós pais era o vocabulário
e aquilo que ele via. Hoje, temos que ter muito mais atenção do que os nossos pais. Porque é tão difícil hoje você controlar, você saber tudo aquilo que está acontecendo na vida dos filhos, se não conversarmos com eles. Então não liga pela minha religião, liga pelaquilo que é o certo e o errado. O errado é por a ocasião que vocês estão se juntando hoje. Por uma escolha errada dos pais, os filhos sofrem. Mas e você que pode ser o pai da nova geração, mesmo não tendo filhos? Você é formador de opinião. Você forma a opinião de quem está lá fora. E você pode levar eles para um futuro melhor. Amém? Feche os seus olhos, por favor. E interceda comigo por essas 500.000 crianças que sofrem todo ano no nosso país. Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Papai querido, te agradecendo mais uma vez pelas nossas vidas, por mais um dia de saúde, por mais um dia dos nossos olhos abrir, por mais um dia de força para trabalhar. Mas te pedimos agora em conjunto, Pai, livra essas crianças do mal dessa terra. Coloca, Papai querido, pessoas que vai direcionar um futuro melhor, que vai levantar, Papai querido, o ânimo, a autoestima, e mesmo se aconteceu alguma coisa de errado sobre as suas vidas, que eles tenham um futuro todo pela frente para mudar, para existir nessa terra e fazer novos formadores de opinião e melhorar cada dia mais e mais as leis e as regras desse país, para levantar crianças saudáveis de corpo, mente, alma e espírito. É o que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade, viu? Boa noite. Convidamos as autoridades que compõem a mesa. Como a casa está cheia, vocês podem se direcionar na lateral, ou ficar aqui mesmo na mesa, né? E convidamos em seguida agora a doutora Maiara Santos de Souza, promotora de justiça. Tá, deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Quem que levou o papel para mim? Você quer falar no início? Boa noite a todos. Meu nome é Márcio Estevo, sou ex-vereador dessa casa e todos me conhecem. Às vezes, tomo até apelido de doido nas ruas de Cacilândia. Eu estou sentindo falta, senhor prefeito, da secretária de educação deste município aqui nessa plateia. Estou sentindo bastante falta. No início do meu mandato, eu fui abordado por um pai de aluno, dizendo que um grande líder religioso dessa cidade, diretor da escola São José, estava abusando sexualmente de várias crianças naquela escola. Eu fui chutado, amarrotado por toda a sociedade. Por toda a sociedade cacilandense, doutora. Esse evento é muito lindo. Mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É lindo. Mas na prática ninguém compra a briga. Eu comprei a briga com essa cidade. Eu comprei a briga com os líderes religiosos. Fizeram reunião. 50 homens me colocaram na roda. Diziam que tinham votado em mim. Mas graças a Deus, fui até as últimas consequências. Hoje ele está no presídio, porque o Ministério Público fez o trabalho, aquele trabalho que a sociedade cacilandense se recusou em fazer. O nome dele é Eliseu, ex-diretor da Escola São José. Eu estou aqui e falo de cabeça erguida. Cadê a secretária de Educação aqui?
senhor? Márcio. O senhor Márcio pediu a palavra porque ele que disse que queria dar um testemunho aqui no início sobre o tema, e aí por isso que eu concedi esse minuto de fala, mas como o senhor mesmo disse, já teve a condenação, está cumprindo a pena, então a justiça foi feita, tá certo? Então vamos seguir aqui no nosso evento. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar dizendo que é uma missão extremamente honrosa estar aqui nessa casa hoje, no dia de hoje, para a gente falar de um tema de extrema importância, como vocês já perceberam aqui. Algo que envolve a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes do município. Eu agradeço o presidente da Câmara, o vereador Arthur, pela oportunidade e pelo convite de estar aqui hoje falando com vocês. E na pessoa dele, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento também o prefeito, Valdeci, e na pessoa dele cumprimento os servidores, secretários, os órgãos, assistência social, CREAS, CRAS, todas as instituições, todos os servidores aqui presentes, o Ministério Público, minha equipe também aqui presente. E cumprimento muito especialmente os jovens do programa Jovem Aprendiz, que abrilhanta a nossa plateia. E vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, sobre o Maio Laranja. Tá ali. Bom, o que é o Maio Laranja? O Maio Laranja é uma campanha de conscientização e mobilização, obrigada, de toda a nossa sociedade em relação ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É só passar para cá? Bom, por que foi escolhido, então, o mês de maio? Tudo aconteceu no dia 18 de maio, que é amanhã, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E por que foi instituído por lei esse dia para a proteção? Bom, no dia 18 de maio de 1973, uma criança, a Araceli, que na época tinha apenas 8 anos de idade, ela foi sequestrada da família dela, foi drogada, foi estuprada e foi morta. E o corpo dessa criança foi encontrado muitos dias depois e completamente desfigurado. E aí a polícia passou a investigar o caso e descobriu quem tinha feito isso com ela. E descobriu que eram membros ali de uma família tradicional, de uma família importante do Espírito Santo. E aí, apesar de toda a comoção que o caso teve à época, ninguém nunca chegou a ser condenado ou responsabilizado por essa covardia, por essa barbaridade. E, diante disso, como um dia de luta, elegeu-se o dia 18 de maio para mobilização para que não haja impunidade, para que pessoas que façam isso contra as nossas crianças e adolescentes sejam responsabilizados, como vem sido feito. Então, dia 18 de maio é um dia de luta, de conscientização, de mobilização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí eu trouxe aqui um conceito importante de nós fazermos, essa diferenciação, porque vocês sempre vão ver, em todas as mensagens, sempre os dois termos, abuso e exploração sexual. Bom, qual que é a diferença desses dois? Tanto o abuso quanto a exploração são formas de violência sexual. O que difere? No abuso, a criança ou adolescente é utilizado para fins sexuais, para estimulação sexual do agente ou de terceiro, e que pode ser de forma presencial ou por meio eletrônico, porque hoje todo mundo, todo jovem tem acesso à internet, a um celular, a um computador, e o abuso sexual também pode acontecer no meio virtual, como envio de vídeos íntimos, pornografia, tudo isso caracteriza o abuso sexual. Por outro lado, a exploração sexual, ela pressupõe uma contrapartida, uma vantagem econômica, não necessariamente econômica, mas uma vantagem ou uma compensação. A exploração sexual era o que antigamente nós chamávamos de prostituição infantil. Mas esse termo é inadequado, ele está em desuso, a gente não fala mais prostituição infantil. E por que a gente não fala mais nesse termo? Porque hoje se sabe que crianças e adolescentes, elas não se prostituem, elas são exploradas. Então, a exploração é isso, é você entregar uma criança para a finalidade de abuso sexual e receber uma contrapartida em troca. Geralmente, dinheiro, mas não apenas dinheiro. Então, por exemplo, o responsável, um guardião, um pai ou uma mãe, que entrega o filho
para ser abusado sexualmente e, em troca, recebe drogas, também configura exploração sexual, porque houve ali essa contrapartida. A pessoa recebeu uma vantagem. Então, pode ser qualquer tipo de vantagem. Dinheiro, drogas, álcool, qualquer tipo de vantagem configuraria a exploração sexual. Eu trouxe aqui um pouco de dado estatístico do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, de 2023. E aí, o que esses dados nos mostram? Que no ano passado foi registrado 74.930 casos de violência sexual no Brasil, dos quais 18.000 foram estupros, 56.820 estupros de vulnerável, um número muito maior de estupro de vulnerável. E o que difere o estupro do estupro de vulnerável? Aqui, no estupro de vulnerável, nós temos as vítimas de 0 a 13 anos, menor de 14, né? Então, até 13 anos, pessoas com deficiência e quem não tem ali o necessário discernimento para oferecer resistência. Estaria enquadrado aqui no estupro de vulnerável. E esse número, muito alarmante, representou um aumento de 8% em relação a 2021. Então, em vez de abaixar o número de violência sexual, o que os dados nos mostram é que houve um aumento de 8% no número de vítimas, no número de casos. E uma informação muito importante, onde que geralmente acontece essa violência sexual contra criança e adolescente? Segundo a estatística, 68,3% acontece em casa. Na rua, a rua representa, em vias públicas, 9,4% apenas. E aí, às vezes, a gente tem a ideia, quando nós temos filhos pequenos, de que a gente precisa protegê-lo nas ruas. Se ele conversa com um desconhecido, se ele está na praça brincando com a outra pessoa, a gente precisa ficar atento. E nós ficamos. Mas quando chega em casa, é quando a gente baixa a guarda, baixa a atenção, e é ali que pode estar o perigo. Porque não é eu que estou falando, né? Os dados que mostram que quase 70% dos abusos acontece dentro de casa. Quem geralmente são as vítimas? 88,7% do sexo feminino. Ou seja, a maioria esmagadora das vítimas são pessoas do sexo feminino. O que não significa que homem, menino, não possa ser vítima. Eles podem. Só que eles representam um número muito abaixo. Eu já tive a oportunidade de atender muitas pessoas vítimas de violência sexual. Então, antes de ser promotora de justiça, eu era delegada e eu fazia o atendimento dessas vítimas de violência sexual. E, de todos os casos que eu atendi, apenas houve um único menino que relatou violência sexual. Todos os outros, durante 7 anos, foram todos mulheres, meninas, mulheres. E esse caso acabou me marcando muito, desse único menino, porque foi o único, né? Meninas, como eu atendi muitas, eu não lembro de todas, mas menino, esse caso foi o único, e ele me marcou pela gravidade. Então, em 2014, eu era delegada em Água Clara, e aí o Conselho Tutelar, as meninas do Conselho aqui, levaram o menino. A mãe saía para trabalhar, ele ficava em casa, dormindo com o padrasto, e o padrasto abusava sexualmente dele. Foi o único menino. Então, o número de menino que a gente registra é bem pequeno. A maior parte das vítimas estão aqui, ó, são do sexo feminino. E aí é importante também saber qual é o perfil dos agressores. Ó, quando a vítima tem entre 0 a 13%, né, que corresponde à maior parte dos casos, 86,1% os agressores são conhecidos. E desses 86%, 64% é a própria família. Então, como eu estava dizendo, quando eu disse aqui, no local onde acontece, a gente fica preocupado com os nossos filhos na rua, nas festas, na praça. E está certo preocupar. Só que a gente também precisa estar atento dentro de casa. E aí é difícil. E é difícil reconhecer esse tipo de violência
Porque dentro de aqui 64% familiares. Quem são esses familiares? Em regra é homem. Acho que até foi dito aqui que pode ser mulher, mas em regra é homem. E quem que costuma ser esses agressores? Pessoas que a gente confia. Às vezes é um marido, é um avô, é um tio, é um vizinho, é um amigo da família. São pessoas que a gente baixa a guarda, que a gente permite que nossas crianças estejam juntas, saiam juntas, durma na casa, porque são pessoas da nossa confiança. Geralmente, os abusadores de crianças e adolescentes são pessoas do nosso convívio, que a gente olha e fala, é um trabalhador, é um diretor, é um professor, pode ser, é o meu pai, é meu marido, é meu irmão. São pessoas que têm a nossa plena confiança, mas que pode acontecer. E aí, eu não posso falar para vocês desconfiarem de todo mundo, desconfiarem da família de vocês. Mas o que é importante a gente ter em mente é que a gente precisa estar atento às crianças, aos nossos filhos, aos nossos afilhados, aos nossos netos, netas. A gente precisa olhar para aquela criança porque ela vai dar indicativo de que alguma coisa errada está acontecendo com ela. E eu vou trazer mais à frente esses indicativos comportamentais. Então, não estou dizendo para a gente desconfiar de todo mundo, de todo qualquer homem, mas que a gente esteja atento às nossas crianças, ao comportamento delas, porque indica muita coisa. E aí aqui, vamos lá, 64.930 crianças foram vítimas de estupro o ano passado, foram vítimas de violência sexual o ano passado. E quando a gente olha esses dados, parece distante. Nossa, é muita coisa, 74 mil mulheres, geralmente mulheres, né, vítimas de violência sexual, é um dado expressivo. E aí a gente pode pensar, nossa, não acontece aqui perto de mim, com certeza esses dados aconteceram em cidades maiores, em capitais, em grandes centros urbanos, aqui no meu bairro, na minha cidade, que é uma cidade mais tranquila, uma cidade pequena, não acontece. E aí, para mostrar para vocês que pode acontecer sim, que pode acontecer em qualquer lugar, eu trouxe os dados mais próximos. 2.144 foram os registros de ocorrência por estupro de vulnerável no Mato Grosso do Sul o ano passado. Então, aqui nós tivemos 2.000, um pouco mais, né, 2.000 vítimas no Mato Grosso do Sul. Quando a gente filtra para Cacilândia, porque também é importante a gente saber a nossa realidade aqui, é por isso que a gente está aqui falando sobre esse assunto. Quando a gente filtra para Cacilândia, eu peguei só o ano passado, de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. Quando a gente faz esse filtro, a gente encontra 12 ocorrências, o que significa que foi uma ocorrência por mês. 12 meninas, nesse caso, foram vítimas de violência sexual. Numa cidade tão pequena, esse número é alarmante. E aí eu pergunto para vocês, devem estar pensando ou se perguntando, será que esse 12 foi o número de vítimas do ano passado? Será que foram apenas 12 meninas que foram vítimas de violência sexual ano passado? Foi, conselho? Não foi. 12 são o número de registros de ocorrência. 12 é o número de vítimas que tiveram a coragem de denunciar, que tiveram a coragem de relatar e de procurar uma autoridade oficial. Uma delegacia de polícia, um conselho tutelar, enfim, a justiça. Mas a gente sabe que o número é muito maior que 12. O número de crianças que não conseguem relatar em casa a violência sexual, e o número de casos subnotificados, porque é muito difícil falar de violência sexual. É muito difícil para nós, mulheres adultas. Imagina para uma criança ou uma adolescente falar de violência sexual, contar, ir na delegacia, procurar uma delegacia para relatar que está sofrendo violência sexual. Ela não procura. Quando ela procura, é porque ela já está no limite da força dela, no limite da exaustão, e aí ela busca ajuda. Então, esse número mostra que a nossa cidade não é tão tranquila assim, no que tange a violência sexual contra crianças e adolescentes. É um número expressivo. Lembrando que são 12 registros. Com certeza, o número de vítimas é um número muito maior que esse. E aí, eu trouxe um questionamento. Por que as vítimas não denunciam ou por que elas demoram tanto a denunciar?
Porque muitas meninas denunciam após anos de abuso, após meses, anos, sendo vítimas de abuso sexual. E aqui eu trouxe as principais razões. Primeiro, inconsciência sobre o abuso. O que seria inconsciência sobre o abuso? O que acontece principalmente em relação às crianças menores? Elas não têm percepção da violência sofrida. Então, nós estamos falando de uma violência que começa aos 0 anos, que a gente viu naquele slide anterior. Aqui, ó, 10% das vítimas têm menos de 4 anos. Uma criança de 4 anos não tem percepção da violência que ela sofreu. Até porque, via de regra, o abusador é uma pessoa conhecida. 86% das vezes é uma pessoa conhecida. Então, a pessoa que aquela criança gosta, tem uma afinidade, tem vínculo. O que ela pensa? É só um carinho. Está me incomodando aquele carinho, mas é só um carinho, porque é do meu avô, é do meu tio, é do meu pai, é do meu padrasto, que eu amo como se fosse meu pai. Então, é só um carinho. E aí, isso leva a uma dificuldade enorme da nossa parte, do sistema de justiça e de toda a rede, identificar esses sinais de violência sexual, porque a própria criança não se percebe vítima. Ela não entende que ela é vítima, ela confunde com carinho, principalmente as de menor idade. Um outro segundo fator muito importante que faz com que as vítimas não denunciem ou demorem a denunciar é o medo. Porque, além da violência sexual que elas também sofrem, na maioria das vezes, elas também sofrem violência psicológica. E o que seria essa violência psicológica? O abusador fala para a criança: se você contar para alguém, eu te mato. Se você contar para alguém, eu mato a sua mãe. Se eu for preso, você vai para um abrigo, você vai ser mandado para outro lugar, vai ficar longe da sua família. E a criança acredita. Ela acredita que, se ela denunciar, um mal muito maior vai acontecer à família dela. Que ela vai ser separada dos irmãos, que ninguém vai acreditar nela. E, por medo, ela acaba não denunciando. Por medo de destruir a família, por medo de separar o pai da mãe, por vários tipos de medo, por medo do pai matar ela ou a mãe. Ela aguenta aquela violência sexual, ela aguenta aquele sofrimento e ela não denuncia. E um outro fator também muito significativo, que faz com que as vítimas não denunciem, é a culpa e a vergonha. Infelizmente, muitas vítimas se sentem culpadas. Elas acham que, de uma forma ou de outra, elas causaram aquela violência. Ou por conta de algum comportamento, ou por conta de alguma roupa inadequada que elas tenham usado. Enfim, por vários motivos, elas entendem que a culpa foi dela. E aí, por essa razão, elas sentem vergonha de denunciar. Porque, se eu denunciar, eu sou culpada. Minha mãe vai achar que a culpa é minha. Minha família vai pensar que eu coloquei meu tio na prisão. E aí, nesse sentimento de culpa e vergonha, elas acabam não denunciando. E a gente vê muito isso nas audiências que a gente faz de depoimento especial, e eu vou falar sobre depoimento especial no próximo slide. As vítimas chegam muito cabisbaixas, muito acuadas, muito intimidadas, envergonhadas, humilhadas, porque elas têm vergonha de falar. E olha que a gente trabalha ali, elas são ouvidas por psicólogo, trabalha com elas de que elas são vítimas, que elas não são responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo na família dela. E elas chegam de cabeça baixa, com vergonha, a gente mal consegue ouvir. E pergunta: o que aconteceu? E elas, quando respondem, falam: ai, ele passou a mão naquele lugar. Ou ele fez uma coisa muito feia. Elas não conseguem falar. Mesmo ali com toda uma estrutura para acolhê-las, para elas se perceberem vítimas, elas não conseguem, porque elas sentem vergonha de falar sobre a violência sexual que elas sofreram. Aí eu trouxe aqui uma informação importante, que é essa lei que instituiu o depoimento especial. Essa lei, ela representou um avanço significativo na proteção das crianças e dos adolescentes vítimas de violência sexual. Por quê? Antes, a criança chegava
geralmente para uma amiga próxima, para um professor com quem ela tinha confiança, e contava o que estava acontecendo. Olha, está acontecendo tal coisa na minha casa. Contava para o professor. Esse professor levava para a direção da escola, porque precisa ser levado. Aí a vítima era chamada e falava para a diretora da escola. O diretor, a diretora. E aí a direção fazia o quê? Acionava o conselho tutelar. Conselho tutelar, a gente precisa fazer uma denúncia aqui. O conselho tutelar ia até a escola e, novamente, fala fulana. A vítima falava. Está acontecendo isso, isso e isso na minha casa. A vítima ia para a delegacia. Chegava na delegacia, precisa fazer um boletim de ocorrência. E aí, ela precisava contar tudo o que estava acontecendo para o investigador de polícia poder fazer o boletim de ocorrência. Pronto, esse boletim de ocorrência vira um inquérito policial. E a gente precisa ouvir a vítima no inquérito policial. Essa vítima era chamada novamente e o delegado precisava ouvi-la. E ela tinha que contar de novo tudo o que tinha acontecido. Não acabou. Esse inquérito vira um processo. Ela era chamada no fórum, mais uma vez chamada no fórum, e lá, dentro de uma audiência, ela tinha que responder as perguntas do promotor ou da promotora, do defensor, e ainda responder as perguntas do juiz ao final. Quando acabava aquele processo, a criança já tinha sido ouvida mais de 10 vezes sobre o fato. E toda vez que ela precisava rememorar e falar sobre aquilo, ela estava sendo revitimizada, porque ela não queria falar sobre aquilo. É um assunto delicado, é um assunto íntimo, ela não queria tratar daquele assunto. E precisava falar 5, 10, 15 vezes e repetindo em ambientes hostis para uma criança. A delegacia não é um ambiente adequado. O fórum também não é um ambiente adequado. E a criança ia sendo revitimizada em cada etapa do processo. Bom, a partir dessa lei, as coisas mudaram. Como que funciona hoje? Hoje, essa criança ela é ouvida a menor quantidade de vezes possível. Em regra, uma só. Se ela relatou para um amigo na escola, e geralmente é na escola como os abusos acontecem em casa, e a gente já viu isso aqui, a maior parte dos abusos acontece dentro das próprias casas, elas não se sentem seguras para falar em casa. Então, a maioria das vezes, os relatos acontecem na escola. Se ela sente confiança para contar para algum professor que foi vítima de violência sexual, esse professor repassa para a direção repassa para o conselho, e o conselho tutelar registra o boletim de ocorrência. A criança ela não fica mais passando, pingando de um por um e dando detalhes. Não. Ela vai ser ouvida uma única vez em um depoimento especial que é feito só para ouvi-la. Ela vai lá no fórum, vai ter um psicólogo numa sala com ela, só ela e um psicólogo, e eles vão conversar. A única diferença, como se fosse uma sessão de terapia, ela vai estar conversando com o psicólogo. A única diferença é que é tudo gravado e transmitido para a sala de audiência, onde fica o juiz, promotor, o advogado ou o defensor público lá, acompanhando. Então, é um ambiente acolhedor, é um ambiente menos hostil, é uma conversa mais informal que ela tem com o psicólogo ali, preparado para ouvi-la. E é a única vez que ela é ouvida. Não tem mais aquelas sucessivas oitivas que desgastavam a vítima. Hoje ela é ouvida uma única vez, justamente visando preservar a integridade dessa criança ou desse adolescente. E eu tinha falado no início sobre a importância de nós estarmos atentos ao comportamento das nossas crianças, porque eles demonstram indicativos não verbal que a criança ou o adolescente pode estar sofrendo em uma situação de violência sexual. E eu preciso destacar aqui que um comportamento isolado não quer dizer que a criança ou adolescente está sendo vítima de violência sexual. Esses indicativos aqui é como se fosse um alerta, uma bandeira vermelha. Bom, tem alguma coisa errada aqui, vamos checar, vamos acompanhar. É como se fossem bandeirinhas vermelhas, sinais de alerta, para a gente acompanhar e identificar possíveis situações que vão exigir a nossa atuação. Primeiro, indicativos comportamentais. Mudanças extremas de comportamento e humor, regressão a comportamentos infantis, como, por exemplo, chupar dedos, enurese, incontinência urinária, choro excessivo sem causa aparente. Esse aqui é bem frequente, a incontinência urinária. A criança já desfraldou, já não usa mais fralda e, de repente, do nada, ela volta a fazer xixi na cama. Já maiorzinha, ela volta a fazer xixi na cama, aparentemente sem motivo.
é um indicativo importante, não necessariamente violência sexual, mas indicativo importante que a gente precisa estar atento àquela criança. Ela está dando algum sinal ali. Mudança de hábito alimentar, como perda de apetite ou excesso de alimentação, envolvimento com drogas e aversão ao contato físico. Indicativos no comportamento sexual. Interesse precoce por brincadeiras sexuais e ou erotizadas. Uma vez eu atendi uma avó, eu era delegada ainda, eu atendi uma avó, uma criança morava com a mãe e o padrasto em uma outra cidade. E essa criança foi passar as férias na casa da avó paterna. Ela era uma criança pequena, ela tinha entre 4 e 5 anos, ela era uma criança bem pequena, ela ainda não falava, ela não verbalizava nada. E aí, o que a avó notou? Que quando ela chegou na casa da avó, ela sentava no braço do sofá, supondo que isso aqui é o braço do sofá, ela sentava assim, no braço do sofá, e ficava se esfregando. E aquilo chamou muita atenção da avó. E aí, o que a avó pensou? Bom, ela pode estar com uma infecção, ela pode estar com uma alergia, uma coceira, vou ficar de olho. E com o passar dos dias, a avó viu que era compulsivo, era constante, frequente. Ela continuava se esfregando no braço do sofá. E a avó ficou desesperada, porque era como se fosse, era compulsiva, ela não conseguia se controlar. E a avó tentava conversar com ela não contava o que tinha acontecido, porque ela ainda tinha pouca idade. O que a avó fez? A avó gravou um vídeo dessa situação, que chamou a atenção da avó, e levou até a delegacia de polícia, para mostrar esse comportamento sexual da criança. Vocês acham que com esse vídeo era suficiente para pedir uma prisão, alguma coisa? Não era, de forma alguma. Mas era um sinal que a gente precisava averiguar. E aí, o que a gente fez? Encaminhou essa criança para o IML, o IMOL, e essa criança fez exame de conjunção carnal. E no exame confirmou que tinha sinais de violência sexual. E aí foi graças à atenção dessa avó que a gente conseguiu, era o padrasto que abusava. A gente conseguiu efetuar a prisão do padrasto e tirou a guarda da mãe e colocou para a avó, porque a mãe era conivente, que também, infelizmente, é muito frequente. Não é conselho, o pessoal do CREAS que atende, infelizmente, é muito frequente os casos de que as crianças sofrem violência sexual, a mãe é coberta, sabe o que está acontecendo e não denuncia, fica do lado do companheiro, do marido, fica contra a criança. Então, a criança demorou a contar, demorou a criar forças e coragem para relatar uma situação de abuso. Quando ela relata, a mãe coloca a culpa nela, e a gente volta para aquela culpa que a gente viu ali no início. Fica toda a família vira as costas para aquela criança, porque ela, de repente, se tornou a vilã. Ela virou a culpada porque o familiar está preso, ela é culpada porque a família está passando por um momento de necessidade, porque muitas vezes o agressor é também o provedor da casa. E se ele é preso, está vendo o que você fez? A gente está passando necessidade aqui, porque a culpa é sua, porque a gente está passando necessidade, está faltando as coisas em casa, a culpa é sua, porque foi você que denunciou. E a criança de vítima, ela passa a ser considerada como a causadora ali, ser culpabilizada de tudo que aconteceu. Então, além desse aqui, tem a masturbação compulsiva, que acabou sendo o exemplo que eu dei, relatos de agressão sexual, desenho de... Esses relatos de agressão sexual que muitas vezes acontece de relatos que não é compatível com a idade. Então, crianças muito pequenas falando sobre atos, enfim, coisas com conotação sexual impróprias para a idade dela. E aí é um sinal de alerta também. Os desenhos, piadas incompatíveis para a faixa etária e conduta sedutora. São sinais de que a gente precisa ficar atento. Mudanças na frequência e desempenho escolar. Assiduidade e pontualidade exagerada, demonstrando fuga do lar, doido para sair de casa, então vai para a escola mais cedo, quer passar o dia na escola. E o contrário também chama atenção. Queda injustificada na frequência escolar. Então, é um bom aluno, uma boa aluna, e, de repente, para de ir, para de comparecer na escola. Pouca ou nenhuma participação nas atividades escolares, dificuldade de concentração e aprendizagem, apego exagerado a uma pessoa, a pessoa do professor.
Eu falei aqui antes, a escola é o principal lugar de identificação desses sinais. Geralmente, na escola, é o ambiente que a vítima, a criança ou adolescente, se sente seguro, se sente protegido, se sente confortável para poder relatar uma situação de abuso ou exploração sexual. Então, é muito importante a escola ficar atenta a esses sinais e, verificando qualquer desses comportamentos, acionar o conselho tutelar para que aquela criança ela seja tirada daquela situação de violência. Como denunciar? Bom, eu coloquei em primeiro o conselho tutelar, porque, na maioria das vezes, é o conselho tutelar os primeiros mesmo a comparecerem e tomar providências. A polícia militar ela pode ser acionada em situação de flagrante. Então, está acontecendo. Como já aconteceu aqui no município. Tinha uma menina menor de idade que estava tendo, menor de 14 anos, não pode, né? Menor de 14 anos não pode ter relações sexuais, independente de serem consentidas ou não, configura abuso sexual, estupro de vulnerável. Então, tinha uma menina menor de 14 anos que estava na praça com um namorado maior de idade tendo relações. Ali estavam tendo uma relação sexual na praça. Nesse caso, a polícia militar foi acionada e fez ali a prisão em flagrante. Então, a polícia militar é acionada no caso de flagrante. Delegacias de polícia também pode ser comunicado, Ministério Público e o Disque 100. O Disque 100 é muito importante nos casos de quem quer fazer denúncias anônimas. Eu não quero me identificar, eu quero fazer uma denúncia, mas eu não quero me identificar porque eu tenho medo do abusador, é porque meu abusador é meu vizinho, é porque é meu familiar, eu não quero me expor, eu tenho medo. Então, no Disque 100, você pode fazer, quem tem desconfiança, quem sabe de alguma situação de violência sexual, no Disque 100, a denúncia pode ser feita de forma completamente anônima. Então, é feito lá, registrado pelo computador, e depois essa denúncia chega para o Conselho Tutelar e chega para o Ministério Público para poder apurar. Mas eu acho que no Conselho Tutelar também faz anônimo, não faz? Então, se alguém quiser, mais rápido, mais prático, que está aqui pertinho da gente, se alguém quiser fazer denúncia diretamente para o Conselho também recebe. Porque muitas pessoas não querem se envolver, não querem dar o nome, não querem se expor, porque tem medo. Se o adulto tem medo, imagina a criança. Então, não querem se expor. Essa denúncia ela pode ser feita de forma anônima. E aqui já, concluindo com a mensagem final, o que os olhos não veem, a criança sente. Então, quando a gente se cala ou se omite diante de uma situação de violência sexual, quem que a gente está protegendo? O abusador, o agressor. Quando a gente fala, quando a gente denuncia, a gente protege as nossas crianças, que é realmente quem precisa da nossa proteção. Então, o nosso papel aqui, enquanto sociedade, qual que é? Ficar de olhos abertos e atentos, porque esses pedidos de socorro vêm de forma silenciosa. Nunca vem expresso uma ligação, é sempre de uma forma muito silenciosa, através daqueles indicativos comportamentais que a gente viu, que eu listei aqui para vocês. Então, o nosso papel é proteger as nossas crianças, ficando atentos aos comportamentos dela, às reações dela, porque, como a gente já viu no início, elas não conseguem denunciar, elas não conseguem falar sobre esse assunto. Muitas vezes elas nem sabem, nem percebem que estão sendo vítimas de violência. Então, cabe a nós, adultos conscientes, intervir e denunciar para proteger as crianças, e não os abusadores. Obrigada. Fica à vontade. Queremos agradecer à palestrante pelo momento oportuno aqui. E quero chamar Maria Júlia. Cadê Maria Júlia? Doutora. Maria Júlia entregará um mimo à doutora Maiara Santos de Souza.
Em nome do presidente da Câmara Municipal, senhor Arthur Barbosa de Souza Filho, agradecemos a presença de todos e convidamos para um coffee break. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite.